Fala, gente boa! Bem-vindos de volta ao nosso devocional Conversa Séria hoje sobre alguns aspectos importantes da nossa vida e algumas formas em que a sabedoria de Deus nos protege de alguns lugares que a gente só chega porque a gente não está no caminho de Deus. Conversa séria, conversa honesta, conversa rasgada hoje sobre o assunto que está voltando à nossa pauta aqui por instrução aqui de Salomão, o final do capítulo 6 volta a falar um pouquinho sobre adultério. Nós vamos voltar a falar sobre isso e como o caminho da sabedoria te mantém longe deste caminho. Nós vamos olhar isso hoje nos versículos 24 e 25. 24 e 25, conectando com o nosso tema de ontem, que a gente estudou ali no versículo 21 e 22 e 23, tá bom? Vamos lá então, juntos, para a gente ler o que diz o nosso texto de hoje, versículo 24 e 25. Eles o protegerão da mulher imoral e dos falsos elogios da mulher leviana. Não cobice em seu coração a sua beleza e nem se deixe seduzir por seus olhares. Mas olha só o que diz: eles o protegerão. Eles o quê? Aquilo que a gente olhou no versículo 23 ontem. Ó, os mandamentos, o mandamento é lâmpada, a instrução é luz e as advertências da disciplina são o caminho que conduzirão à vida. Então, os mandamentos e a instrução da palavra de Deus, da Bíblia, né, as orientações de Deus, conforme a gente está estudando aqui, eles vão te proteger da mulher imoral e dos falsos elogios da mulher leviana. Então aqui ele está falando sobre o resultado de você estar numa vida com mandamentos e com instruções, como nós falamos no culto recentemente, a ideia de você estar no ensino dos apóstolos, né? De você estar tendo uma vida devocional, onde você está absorvendo verdades da palavra de Deus. Se você estiver enchendo a sua vida da palavra de Deus, tem certas coisas que isso vai te proteger de algumas coisas. Nós discutimos isso, interessante, essa semana no meu pequeno grupo, de como a prática, a consistência de estarmos na palavra de Deus, a consistência de estarmos na oração, nos ajuda a ter combustível, a ter mantimento espiritual para os momentos em que uma crise acontece. Qual que é o problema? Muitos de nós não temos a prática da oração. Então, quando a bomba explode, a gente começa a orar. Daí eu vou orar 24 horas sem parar. Eu vou correr. Na verdade, estou tentando criar um saldo de oração, porque a bomba já explodiu. Diferente de você ter uma consistência na sua oração, que faz com que quando a bomba exploda, não é que não vai ter um problema ainda para resolver, mas eu já venho de uma prática, eu tenho como se fosse um mantimento de oração, eu tenho um respaldo, uma base sobre a qual construir. A ideia aqui é que você está passando tempo na palavra de Deus, o mandamento que é lâmpada, a instrução que é luz, já vai ajudar você a não trombar em coisas que você não viu, porque você tem luz e você tem lâmpada, você está enxergando o seu caminho, você não vai sair dando cabeçada em coisas, né? E as advertências da disciplina são o caminho que conduz, são caminho que conduz à vida. Olha só, se você estiver no caminho da luz, presta atenção, se você estiver no caminho da luz, naturalmente vai acontecer o que diz o versículo 24. Eles vão te proteger da mulher imoral e dos falsos elogios da mulher leviana. Por quê? Porque se você está no caminho da luz, você não vai estar no caminho da mulher imoral. Você entende? Se você está caminhando no caminho de Jesus, no caminho do reino de Deus, no caminho da luz, no caminho da oração, no caminho da igreja, no caminho do pequeno grupo, no caminho da palavra de Deus, você não vai estar no mesmo caminho da mulher imoral. Então, só o fato de você escolher o seu caminho e trilhar esse caminho já te livra de um monte de coisa. Qual que é o problema? Às vezes a gente não está no caminho da luz e a gente vai trombar e vai encontrar com a mulher imoral ou o homem imoral. Por quê? Porque eu não tô nem eu tô no mesmo caminho dele. Então, quando eu caminho na luz, eu dou menos cabeçada, eu trombo em menos coisas que eu não vi, porque eu estou enxergando. Segundo, eu estou num caminho que já evita um monte de coisa, porque é um caminho que quem trilha é quem também está caminhando na luz. Então eu já evito um monte de coisas por causa disso. Eles o protegerão da mulher imoral e dos falsos elogios da mulher leviana.
Aqui eu quero olhar contigo uma progressão que acontece que é bem interessante. Olha só. Começa aqui com falsos elogios da mulher leviana. Por quê? Porque às vezes, queridos, falando aqui para homens e mulheres, tá? Às vezes tudo começa com uma conversinha. Um falso elogio, uma conversa, um elogio, um comentário, uma coisinha. Começa com uma conversinha mole, que você deixou entendido, né? Começa com esse tipo de coisa, os elogios de uma mulher leviana ou de um homem leviano. Começa, ninguém cai em adultério da noite pro dia. Não cai da noite pro dia. Começa com uma conversinha. Conversinha que não era para você ter tido, se você teve era para você ter cortado. Mas você não corta, você vai deixando a conversa rolar, você vai deixando o caldo engrossar, vai deixando acontecer, né? E aí quando você vê, você, né, tá enredado. Começa às vezes com uma conversa, olha só. Os falsos elogios de uma mulher leviana, mas tem outras artimanhas, outras armadilhas no caminho. Vamos para o 25. Não cobice em seu coração a sua beleza. Então você olha para a beleza de uma pessoa, falando aqui de aparência, né? Para a beleza de uma pessoa, e você cobiça, só que olha só, no seu coração. Tá escondidinho aqui ainda, ninguém sabe. É só eu que sei que estou cobiçando, né? Ou o homem imoral, a mulher imoral, né? Mas é uma coisa escondida aqui no meu coração ainda. Só que eu não tratei isso no meu coração. Permitir aquilo continuar acontecendo. Cara, você precisa tratar isso no seu coração. Você precisa cuidar disso aqui, porque às vezes começa numa conversinha, às vezes começa na apreciação da beleza de alguém que você vai cobiçando no seu coração. Você vai guardando aquilo aqui dentro, dando espaço aqui dentro. E aquilo vai crescendo, você vai dando espaço, vai crescendo. Ok? Então, conversinha mole, uma cobiça e uma apreciação da beleza que você não tratou no seu coração, uma conversinha mole que você não cortou. Olha a terceira armadilha. Nem se deixe seduzir por seus olhares. Então é aquele olhar que você fala, cara, que estranho, teve um olhar diferente ali. Você começa a olhar e começa a alimentar aqueles olhares. Então pode ser uma conversinha que você alimenta, pode ser uma cobiça que você alimenta, pode ser um olhar que você alimenta, e a partir disso a gente vai alimentando coisas que podem acabar se tornando um ato de imoralidade ou de adultério, que é o tema que está sendo discutido aqui. Então ele diz o seguinte, cara, se você estiver caminhando no caminho da luz e no caminho que leva à vida, naturalmente você não vai estar num caminho que leve para essas coisas. O problema é que a gente, às vezes, trilha o caminho errado, não está trilhando o caminho da luz, não está trilhando o caminho da palavra, não está trilhando o caminho da vida, e a gente quer tentar ser forte contra a tentação. Cara, uma das melhores formas de você estar forte contra a tentação é você caminhar no caminho da vida. Pastor Spiller tem uma frase maravilhosa, muito prática, muito simples, mas muito profunda. Quanto mais próximo de Deus você estiver, mais longe você vai estar do pecado. Simples assim. Ah, eu quero lutar contra o pecado. Cara, luta, mas luta indo mais para perto de Deus, que quanto mais perto de Deus você estiver, mais longe do pecado você vai estar. É mais ou menos essa ideia, cara, trilha o caminho da vida, trilha o caminho da luz, e as trevas, assim, não vai ter muita treva no caminho, não vai ter muita oportunidade para conversinha mole, nem para cobiça no teu coração, nem para ficar trocando olhares, se você está no caminho certo. E aqui eu tenho que entrar com uma conversa importante para nós, tá? Eu falei que ia ser conversa séria hoje, né? E é conversa séria. Eu quero falar com vocês sobre uma realidade que a gente precisa tomar cuidado. Muitas vezes, queridos, no adultério, a pessoa fala, né, ou pensa, você já deve ter ouvido isso, né? A pessoa fala, cara, eu não sei como isso aconteceu, foi, né? Ou às vezes a gente ouve de um escândalo, de alguém que aí fala, cara, do nada assim aconteceu, do nada. Gente, esse tipo de coisa não acontece do nada. Geralmente o adultério, presta atenção, não acontece do nada. Ele acontece através de uma conversinha, versículo 24. Ele acontece a partir de uma cobiça no coração, versículo 25. Só que eu não tratei, eu não expus, eu não confessei, eu não procurei um confidente, não abri com o meu líder de PG, não falei com o meu discipulador. Eu fui guardando, dando espaço para aquilo. E à medida que eu vou dando espaço, aquilo vai crescendo no meu coração.
Talvez começou a partir de alguns olhares meio estranhos, que eu não cortei, que eu não, sabe, não lidei. E aquilo vai crescendo, aquilo vai aumentando, aquilo vai produzindo frutos e daqui a pouco se torna a porta de entrada para um adultério. Mas a pessoa que diz, nossa, não tinha nada, de repente virou adultério. Não, não, tinha sim. E a gente pode até voltar um pouco atrás, antes da conversa, antes do elogio, antes da troca de olhares, antes da cobiça no coração, vamos olhar o que tinha? Aqui, ó, versículo 23. Não tinha mandamento, provavelmente, não tinha lâmpada, não tinha instrução, não tinha luz, não tinha as advertências da disciplina e não tinha o caminho que conduz à vida. Sabe por quê? Se eu estou nesse caminho aqui, quando isso acontece, ó, eles te protegerão da mulher imoral. Ou seja, o cara que caiu, a gente poderia fazer uma retrospectiva aqui, né? Lendo o cara que caiu nos olhares, que cobiçou no seu coração, né, que caiu nos falsos elogios da mulher leviana, ou a mulher que caiu nos elogios do homem leviano, provavelmente não estava trilhando o caminho que conduz à vida, provavelmente não estava prestando atenção nas advertências da disciplina, provavelmente não tinha a instrução que é a luz, provavelmente não estava no mandamento que é a lâmpada. Ou seja, o cara não estava tendo uma vida devocional, o cara não estava sendo instruído pela palavra de Deus, o cara não estava buscando a Deus, não estava orando, não estava fazendo nada disso. Aí a conversinha começou, já que ele não estava nesse caminho, ele não, os mandamentos não protegeram ele, porque ele não estava nos mandamentos. Foi na conversinha, da conversinha foi uma cobiça no coração, a cobiça no coração foi uns olhares. Quando você vê, aconteceu. Mas não é da noite para o dia. É um processo lento de esfriamento espiritual, permissibilidade, né? Vou dando permissões, vou alimentando coisinhas no meu coração, vou deixando as coisas acontecerem e quando eu vejo, o monstro foi criado. Mas se eu fizer uma retrospectiva e falar, cara, faz 3 meses que eu não paro para fazer um devocional, faz 3 meses que eu não paro para orar, faz 3 meses que eu não leio a minha Bíblia, aí eu estava fraco espiritualmente, aí a conversinha começou, aí a cobiça e assim por diante. Então, a gente tem que entender o seguinte, que essa prática, a gente falou sobre isso no culto de domingo, né, da consistência ser mais importante do que a intensidade. Essa prática é uma prática que me protege. E nós precisamos entender que não existe esse tipo de adultério que você diz que aconteceu do dia para a noite. O ato pode ter acontecido do dia para a noite, mas o ato é um resultado, é um fruto de uma prática ou uma falta de prática que já vinha há bastante tempo. Nenhum de nós é ileso a isso, gente. Nenhum de nós está ileso a isso. Portanto, todos nós devemos caminhar com o santo temor do Senhor, entendendo que essas coisas são sérias, entendendo que a nossa prática diária de vida com Deus, de caminhar nesse caminho, de buscar a luz do Senhor, é aquilo que nos protege. Cara, eles te protegerão, versículo 24. Vou ler de novo. Eles, os mandamentos, te protegerão da mulher imoral, dos falsos elogios, da cobiça no seu coração e o ser seduzido pelos seus olhares. O que vai me proteger? Isso aqui, ó. O mandamento que é a lâmpada, a instrução que é a luz, a advertência da disciplina e o caminho que conduz à vida. Então, meu irmão, minha irmã, vamos abraçar essa instrução, vamos trazer para dentro do nosso coração, vamos zelar por aquilo que nós estamos sendo dados aqui e vamos entender que talvez um determinado dia de devocional, você orou, você fala, cara, hoje nem senti nada assim, orei, li a Bíblia, mas não foi nada extraordinário, não foi uma coisa que transformou minha vida, mas a sua consistência nesse caminho é o que vai te proteger. Assim que você começar a ser inconsistente, assim que você começar a trilhar outros caminhos, a se permitir parar no caminho, você acaba cruzando com outros caminhos que se tornam muito difícil de você vencer, de você se desvencilhar. Então, que nós possamos ter esse temor do Senhor e entender que oração, leitura da Bíblia, abrir o seu coração com um mentor, com um discipulador, com um líder de PG, é coisa que a gente precisa fazer, a gente precisa ter esse hábito, a gente precisa se proteger, né? E estar nesse caminho vai eliminar para você muita dor de cabeça. Se permitir ser instruído pela palavra de Deus vai garantir para você, vai proteger você
de muita dor de cabeça. Mas tudo começa com um esfriamento espiritual que nos abre para uma tentação que nos leva ao pecado. Qual que é a solução? Não deixe a sua fé esfriar, não deixe a sua vida de oração esfriar, não deixe a sua leitura da Bíblia esfriar. Continue firme nessas disciplinas que vão preservar você de muita dor de cabeça. Amém? Vamos orar pedindo a Deus que nos dê essa sabedoria, esse entendimento? Pai, nós reconhecemos hoje essa verdade, que nada acontece da noite para o dia. E às vezes tem um processo que já está sendo desencadeado e a gente não viu ainda. Deus, eu oro para que se tem algum irmão, alguma irmã hoje, que talvez já está num esfriamento, ou talvez já passou do esfriamento, já está numa conversinha mole. Deus, eu oro para que o Senhor nos desperte para isso. Literalmente é despertar, é nos acordar para o fato de que estamos indo rumo a um precipício e não estamos nem percebendo. Deus tem misericórdia de nós, nos ajuda, nos protege desse tipo de comportamento. Reconhecemos que nós somos falhos, propensos ao erro, ao pecado, se estivermos distantes do Senhor. Então mantém-nos, Deus, próximos do Senhor, mantém-nos na disciplina. Ajuda-nos, Deus, a ficarmos firmes nesse sentido. Nós oramos assim, gratos, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Grande abraço, Deus abençoe. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau.